Por acaso você já falou algo para alguém na hora ou da forma que não deveria? Ou situações onde você tinha que tomar uma decisão para resolver um problema de maneira simples, mas acabou reagindo de maneira explosiva e complicada? Pois bem, se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, você provavelmente precisa desenvolver inteligência emocional. Esse é um dos assuntos mais trabalhados nos últimos anos, pelo grau de importância que ele tem não só para a nossa área profissional, mas pessoal também. Todos nós lidamos com emoções no nosso dia a dia, mas a capacidade da gente entender melhor sobre isso é o que faz a diferença para a gente poder tomar decisões melhores. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. O intuito aqui, o meu objetivo é trazer ferramentas práticas, soluções poderosas para te ajudar no dia a dia a tomar melhores decisões baseado no equilíbrio das suas emoções. E para isso, vamos começar entendendo o que são esses termos, né? Inteligência. Pensa numa pessoa inteligente. É aquela pessoa que tem um conhecimento aprofundado, um entendimento sobre um assunto, para resolver um problema ou tirar uma dúvida. Já olhando para o âmbito da emoção, nós entendemos como aquilo que acontece dentro de nós e que a gente sente, né, de dentro para fora. A psicologia traz uma tradução muito legal, que é a capacidade, a reação, na verdade, orgânica que acontece dentro de nós, mediante os estímulos que são feitos no ambiente onde a gente está inserido. E que o nosso cérebro traduz isso em forma de sentimentos. Então, ou seja, pela raiva, tristeza, alegria e tantos outros. Ou seja, podemos definir com base nisso de que inteligência emocional é o conhecimento, o entendimento sobre as nossas emoções. Vale lembrar que muitas pessoas dizem que a inteligência emocional é a nossa capacidade de controlar as emoções. Mas isso é equivocado, porque nós não temos como controlar as nossas emoções, elas simplesmente acontecem. Isso se dá porque o nosso cérebro ele é trino, ou seja, ele é dividido em três partes. A parte maior de funcionamento dele é a parte reptiliana, ou seja, é instintiva. Depois tem a parte emocional e a parte final menor é a racional. Ou seja, muitas vezes nós reagimos pelo instinto de autopreservação ou de sobrevivência. E talvez a pergunta que você esteja se perguntando agora é: como é que eu faço para então lidar com tudo isso? É aí que entra a ação, a aplicação da inteligência emocional. Ou seja, não é a capacidade de você controlar suas emoções, mas de perceber de modo consciente o momento em qual você está emocionado e cuidar, refletir, analisar quais comportamentos você vai ter que tomar diante disso. Quer ver um exemplo prático? Pensa num dia em que você trabalhou, um dia extremamente exaustivo, e você chegou em casa cansado, um dia cheio de problemas, e quando você entra dentro da sua casa, você se depara com um odor, um mau cheiro, porque de manhã, antes de sair para trabalhar, você esqueceu de levar o lixo. E aí você retira aquele lixo, leva lá para fora, mas na volta percebeu que foi pingando aquele chorume por todo o caminho que você passou. Você tem que ir na lavanderia pegar um pano de limpeza para remover tudo aquilo. E a hora que você chega na lavanderia, você se depara com uma bagunça que está lá. Tem rodinho espalhado, vassoura, balde, pano. E a hora que você vai ter a primeira reação diante daquilo que você está vendo, o seu cônjuge chega naquele momento e já começa perguntando naquele tom um pouco elevado de voz: o que está acontecendo aqui? Por que esse mau cheiro, essa sujeira? Você não vai limpar isso? Aí que entra, é nesse momento que acontece a aplicação da inteligência emocional. Você poderia pensar, refletir: bom, ela não está sabendo sobre o que está acontecendo, ela se deparou agora, eu vou explicar de uma maneira calma e racional o que está acontecendo para que a gente possa resolver numa boa isso e ela inclusive possa até me ajudar a arrumar aqui a lavanderia que está bagunçada. Mas seja sincero comigo, é assim que você reagiria? Infelizmente, nós vivemos isso num sentido de população nível mundial, no momento onde as pessoas não têm essa capacidade de reagir dessa forma. As pessoas, os seres humanos, são especialistas em acumular lixos emocionais. E nós vemos carregando isso ao longo dos anos, de toda a nossa vida, sejam os traumas do passado ou todas as experiências negativas que vão gerando complexos de inferioridade ou de aceitação. E ao invés de a gente lidar dentro de nós, por meio do autoconhecimento, com tudo isso, nós acabamos despejando, descarregando todos esses problemas emocionais
nos nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja em casa, com os nossos amigos, em todas as situações. Um ponto interessante a título de curiosidade é que um dos autores, escritores mais renomados nessa área, o Daniel Goleman, ele fez essa obra aqui, esse livro, onde ele traz aqui no assunto de inteligência emocional que a partir da década de 90, alguns empresários, grandes empresários e analistas do comportamento humano perceberam que as cadeiras mais altas, as cadeiras de liderança das empresas, não mais poderiam ser preenchidas com pessoas com alto QI, mas também precisavam ter um alto QE, ou seja, o coeficiente intelectual já não era tão importante quanto, era necessário ter o coeficiente emocional. Isso se dá pelo fato, até pela definição que esse autor traz, de que a inteligência emocional é a capacidade de gerenciarmos as nossas emoções. E isso é muito válido, porque um gestor, um líder, ele precisa gerir os recursos que ele tem para alcançar os melhores resultados. Então, ou seja, o recurso de um gestor, de um líder, são as pessoas que ele tem ali, os seus liderados. O líder desenvolver uma percepção, uma autopercepção de como ele se sente, bem como desenvolver o seu autocontrole, a sua empatia e a sua capacidade de lidar com os relacionamentos, vai permitir que ele possa treinar a sua equipe para que também eles desenvolvam um autoconhecimento, para que eles lapidem essa capacidade de gerir e lidar com seus comportamentos diante das reações emotivas, para que eles obtenham melhores resultados. Essa é uma chave poderosíssima para conseguir ter inteligência emocional e eficácia na sua liderança. Mas o que temos visto hoje em dia? Uma sociedade adoecida emocionalmente. O Brasil, segundo dados estatísticos, é o segundo país mais ansioso do mundo. E sabe o que é mais interessante? Nós somos o primeiro colocado em busca, procura e procedimentos estéticos corporais. Ou seja, as pessoas têm buscado mais cuidar da aparência externa, de como nós nos apresentamos externamente para as pessoas, do que de fato com as feridas, os problemas emocionais que carregamos dentro de nós mesmos. Queremos passar uma imagem de que somos perfeitos, invulneráveis nos palcos, mas nos bastidores, nossas estruturas de vida estão desmoronando. Sabe o que eu tenho observado? E com base nas experiências que eu já tive, analisando as pessoas, treinando líderes e lidando com o desenvolvimento humano ao longo dos anos, que as pessoas têm focado especificamente uma área da vida delas, vamos supor aqui o profissional, buscando alcançar patamares elevados numa empresa, ou bens materiais, conquistas financeiras, mas se esquecem de lidar com outras áreas da vida. Permitem que feridas emocionais surjam ao longo do processo, mas não são cicatrizadas. E nesse processo, relacionamentos amorosos, familiares são desfeitos, crises emocionais, dependências químicas, busca por soluções alternativas para lidar com os problemas internos. As pessoas estão desenvolvendo doenças psicossomáticas porque tem muita ansiedade, ou seja, um desejo incessante pelo dia de amanhã ser melhor, mas se esquecem de olhar para o momento presente e acabam carregando os pesos, as correntes dos problemas emocionais que vêm do passado. E aí vive o dia de hoje num piloto automático. E aí eu te pergunto, de que vai adiantar você, em busca de um sucesso profissional, sacrificar todas as outras áreas da sua vida? É possível ter equilíbrio diante disso? De fato, a humanidade está adoecendo por falta de inteligência emocional. Então, Neto, como é que eu faço para desenvolver então a inteligência emocional, aprender a controlar os meus comportamentos diante das reações emotivas que me acontecem no dia a dia? Eu vou te dar algumas ferramentas práticas aqui para te ajudar. E a primeira delas é você buscar desenvolver a sua inteligência, ou seja, buscar conhecimento, entender mais sobre o assunto. As áreas nas quais você tem maior dificuldade em lidar, geralmente são aquelas que você tem menos conhecimento sobre. Existem vídeos, livros, inclusive esse aqui, que pode te ajudar nesse processo. O segundo ponto é você se conhecer. Tão importante quanto conhecer sobre o assunto é você ter o autoconhecimento, para identificar como é que você está hoje, de onde você veio, quais comportamentos você tem tido diante das experiências que você tem vivido, para que você desenvolva autocontrole, por exemplo, que vai ser melhor para você lidar com as decisões que você precisa tomar. Terceiro ponto, reconheça seus erros e diferenças. A falta de humildade, de perdão, impossibilita que você desenvolva uma das áreas principais da inteligência emocional, que é a empatia.
Ou seja, a prepotência e o orgulho impedem que você enxergue as suas falhas, e isso vai prejudicar diretamente a sua capacidade de se colocar no lugar do outro para perceber que está havendo um problema de relacionamento. Todo mundo tem o direito de errar, mas ter sabedoria para evitá-los é a chave. E o quarto ponto, identifique seus problemas emocionais no tempo presente. Diferente de uma dívida financeira que caduca ou tem desconto ao longo dos anos, no âmbito emocional as feridas não cicatrizam ao longo do tempo. É necessário que você identifique elas e lide diretamente com elas. Tem gente que diz que fazer silêncio, esconder, vai resolver, mas não necessariamente. Ressignificar o seu passado para que você possa tomar decisões conscientes no presente e enxergar um futuro com menos ansiedade vai ser o melhor caminho para você. E eu encerro aqui deixando uma ferramenta para te orientar a trabalhar, desenvolver a sua inteligência emocional na prática. E ela funciona da seguinte forma. Eu quero que você idealize agora, lembre uma situação onde aconteceu algo com você e que te deu um desequilíbrio emocional, ou seja, tirou você do eixo. E aí eu te pergunto, qual foi o sentimento que você teve diante disso? Você se sentiu frustrado, enganado, desrespeitado? Enfim. Depois, qual foi a reação que você teve diante disso? Você gritou, xingou ou agrediu verbalmente ou até fisicamente alguém, ou chorou, fez silêncio? Qual foi a sua reação? E por fim, a última pergunta, como que você poderia hoje, olhando para esse cenário, ter reagido, ter se comportado de uma maneira diferente para ter tido um resultado diferente do que você teve? Como é que você poderia reagir de uma forma que não repita mais esse erro que você cometeu? Talvez pedir desculpas, ou fazer silêncio, ou aprender a falar no momento certo, a controlar a sua voz. São recursos, essa capacidade de autoavaliação pode te ajudar a lidar melhor com as situações que ocorrem no seu dia a dia, para que você não reaja na impulsividade, mas sim aprenda a identificar, perceber que você está em um momento de reação emotiva. E aí você pode sim controlar os seus comportamentos para ter resultados diferentes do que você já teve. Bom, essas são algumas das ferramentas, das soluções para te ajudar a desenvolver a sua inteligência emocional. A partir de agora você pode trabalhar de uma maneira racional a entender melhor e compreender melhor o que acontece com você quando está experimentando reações emotivas e aprender a controlar os seus comportamentos para que tenha resultados diferentes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado até aqui e se você gostou, por gentileza, curta esse vídeo, compartilhe para mais pessoas. Isso vai me ajudar a continuar criando bons conteúdos e também pode ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Eu desejo prosperidade e paz na sua jornada de sucesso. Até logo!